Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, agora dando sequência ao nosso Pedagogia dos Orixás, nas reflexões teóricas de Bourdieu Charlot, né, refletindo sobre a sociologia da reprodução. Né? Agora a gente vai falar na questão da sociologia da reprodução, que é a base sociológica, a primeira base sociológica, fundamentação sociológica, né? A gente vai trabalhar em três áreas, na área da sociologia, logo nesse vídeo. No próximo, em um dos vídeos, eu vou trabalhar a área de psicopedagogia e outra base legal, as bases legais e a argumentação, tá? Nas reflexões teóricas, nessa primeira parte. Bem, nessa primeira parte que a gente fala da argumentação teórica, né, de Bourdieu e Charlot, a gente tem que falar, basicamente, da violência simbólica, né? O que seria violência simbólica, né? Como bases legais, para chegar nas bases legais, para chegar não só nas bases legais, mas na questão da psicopedagogia, e para entender a importância da Lei 10.639, a importância desse estudo, a gente tem que entender, basicamente, o que foi a descoberta lá em Bourdieu nos anos 70, na descoberta não, a reflexão, as reflexões sobre a sociologia da reprodução, lá em Bourdieu nos anos 68, 70, quando ele lançou La Reproduction, de Jean-Claude Passeron e Pierre Bourdieu. Eles lançaram esse livro, né, sobre a reprodução, né, e falava sobre a reprodução, o papel reprodutor que a escola e que também os meios de comunicação eles faziam, né, que eles desempenham, tanto a escola quanto os meios de comunicação, eles desempenham um papel de reprodutor, né, e como se dava esse processo. Esse processo, eu vou explicar, né? Eu vou explicar, na verdade, o que era, né, assim, para entender Bourdieu, né? Porque a gente tem nossos professores que eles fazem a reprodução e eles acabam explicando Bourdieu para a gente na faculdade para a gente não entender Bourdieu. Então, como eu tive aula com ele lá em Paris, no final dos anos 90, a gente vê, nossa, é difícil, né? Ele mesmo falava que ele queria, se fosse naquele momento, no final da vida dele, naquele momento de 2002, mas naquele momento que ele já estava no final da vida, né? Se fosse naquele momento, ele teria sido menos hermético. É que a classe culta, o francien de Neuilly, o francien da Île-de-France, o francien, que é o francês, é a variante normativa, né? O padrão culto que estava antigamente, né? Depois de Marcos Banha, a gente tem a variante normativa, que a língua tem variantes, né? E a variante normativa é a variante mais próxima da língua, na verdade, da língua que fala a classe culturalmente dominante. Então, como falava a classe culturalmente dominante, tal língua, se comunicava de tal forma, ele teve que se comunicar dessa forma. Né? E muita coisa que ele poderia falar de uma forma mais simples ficou fechado a um determinado meio acadêmico, e que ele achava que era importante se espalhasse. Mesmo assim, ele foi um dos intelectuais mais midiáticos na greve de 1995, que foi quando eu vi o programa dele lá em Paris, em 97, e que eu fui na aula dele lá no Collège de France, no Boumich, Boulevard Saint-Michel, com o Boulevard Saint-Germain, lá no Collège de France, que eu ficava perto ali no Saint-Germain, no Saint-Michel, né, naquela região, que é perto de Notre-Dame, Jardim de Luxembourg, ficava naquela região onde quando eu trabalhava numa empresa francesa, né, dos 3 anos que eu passei lá e os 9 anos que eu trabalhei nessa empresa, em outras também, mas nessa em específico, né, ficava muito lá, e acabei morando 3 anos, e ia nas aulas dele, de 97, 99, a gente ia, né, e aí ele falava uma série de coisas, falava, nossa, esse cara é um porre, ele tá falando só dele, né,
E aí era a reflexão da vida do sociólogo, ele falava essas coisas. E ele misturava a vida dele com a teoria, né? Então, a violência simbólica é uma forma, seria, assim, a grosso modo, impor a classe, impor a cultura da classe dominante, mas a classe culturalmente dominante, né? Porque ele entra com o conceito de não luta de classes, não vai só na questão do capital material, né? O capital lá na questão de Marx, ele fala do capital simbólico, ele fala do capital cultural. Então, a luta dos diversos capitais, né? Dos diversos capital simbólico, capital cultural. Então, no capital cultural, a classe culturalmente dominante impõe a cultura dela às demais, impõe a cultura dela às demais classes, tá? Como a única digna de ser estudada. E as outras são marginais, elas não são culturas dignas de serem estudadas. Então, para você fazer a mudança, né, da hegemonia cultural, você ter transformações na hegemonia cultural, você precisa dominar essa cultura para impor outras significações a essa cultura. E a Lei 10.639, quando reconhece que a cultura africana e afro-brasileira e indígena tem que ser estudada, né? E minha obra ela vai nesse sentido, tem que ser estudada na escola, ela coloca justamente isso, que é essa cultura dessa minoria, porque Bourdieu vem colocar que as culturas da minoria, na verdade, a cultura não é a cultura da classe cultura mais dominante, o resto é não cultura, uma cultura inferior. Não. Aquela cultura ela está violando, ela está se impondo de uma forma violenta, simbólica, no simbólico, em relação às demais culturas, as outras culturas, que ela é, e aí Marcos Banha, aqui no Preconceito Linguístico, ele vem falar que é o preconceito linguístico, que é só uma variante em letras, né? É a variante normativa, uma variante que normatiza a língua, mas as outras línguas, os outros idiomas, eles também são a língua. Até no alemão, você tem o Hochdeutsch, o alto alemão, você tem o italiano padrão, mas você tem os dialetos italianos, que não tem uma menos importância. O alemão tem os dialetos das regiões alemãs, né? O francês tem os patois de pays, patois, até que na Martinica, no Haiti, né, eles falavam creole, même pas parler patois, même pas parler patois. Eu não falo patois, porque eles falavam que patois era o francês, né, que a língua dele não é patois, né, patois é o francês, même pas parler patois, né, não parler patois, ele não fala francês, né, não fala francês, não falam francês patois, eles falam crioulo, né, même pas parler patois. Porque eles falavam justamente, né, o francês é patois, nós somos nossa língua que é essa língua do branco que é o patois, né? Tanto que a Aimé Césaire, no discurso da decolonialidade, ele falava do francês, mas ele falava francês de uma forma diferente. Ele só podia expressar certas coisas ali em francês pela própria origem, da formação do francês, né? Da origem da formação ali, da Ile-de-France, dos gregos, dos egípcios, né, na formação ali da fundação do ponto zero, ali onde é a Notre-Dame hoje, né, do templo de Ísis, né, e das origens que vêm, inclusive do Xangô, eu falo que nós somos os colonizadores, né, nós somos os colonizadores, não, civilizadores, né, nós somos colonizados, nós negros, mas somos os civilizadores, né, os civilizadores do Ocidente, porque nossos códigos morais, eles são utilizados. O Rousseau, no discurso L'origine de l'inégalité parmi les hommes, discurso da origem da desigualdade entre os homens, ele se refere como o estado mais de alto
de glória da humanidade, as sociedades tradicionais e os códigos, como nossos códigos de Xangô, nossos códigos morais, né? Inclusive, o meu texto Xangô Antes de Rousseau, que eu vou dizer para frente, eu vou falar justamente isso, que nós somos os civilizadores, né? Então, voltando a Bourdieu, né? Você vê como mudança de significações. Mudança, então, você tem a mudança na hegemonia de relações culturais, né? Que é simbólico, você não pode dizer que uma cultura é inferior à outra. Então, esse conceito nasce não, né? No Ocidente, é Bourdieu, né? Porque a gente vê lá nos nossos casos que nossas sociedades tradicionais na África são donas desses códigos morais, todos que formaram o que foi a Revolução Francesa, os valores da República, são os nossos códigos morais da África tradicional. No Código de Xangô, tem trechos do texto de Rousseau que são exatamente a mesma significação dos nossos códigos morais na nossa forma de ver o mundo, na nossa forma de ler nossos textos na oralidade. Né? E que ele se refere a essas sociedades, ele se refere exatamente a essas sociedades, né? E diretamente a essas, e ele faz menção, inclusive, os ameríndios, os povos da América Latina, os povos dos ameríndios, os africanos, os povos, né, os selvagens, os bons selvagens, né? Esses códigos estão aí. A gente fundou, na verdade, os valores da República, nós somos os civilizadores, e ele falava que aquela sociedade era a decrepitude humana, né, cara, decrepitude, e que as nossas sociedades tradicionais eram o ápice do estado moral da humanidade, né? E aí você vê a África, nossas sociedades aqui no Brasil e na África se deteriorando por causa dessa mentalidade. A gente não tem um código, a gente sempre de Xangô, né? Não faça mal à minha cabeça pertence a você. Né? Eu existo porque você existe, é o Ubuntu, né? É mesmo fazendo um recorte, né? Eu existo porque você existe. Então, isso aqui seria o quê? O égalité, o fraternité, né? E a liberdade também, né? Eu existo porque você existe, né? A liberdade só pode. O outro é a coisa pública. A República, le valeur de la République é o outro é a coisa pública, né? E uma série de coisas que eu não vou entrar aqui, que já é uma outra explicação, né? E que nós éramos isso, né? Então, e a gente vê que na África, no Brasil, a gente vai no código, nos códigos, nós vamos basear no código, por exemplo, que baseou nas nossas sociedades indígenas, nos nossos quilombos, que tinham esses códigos, né? Nos nossos terreiros, que estão todos aí, né? Que até a nossa própria código de prosperidade, nossa ideia é uma ideia coletiva, é uma ideia da coletividade. A gente tem a ideia da coletividade. Que são esses valores que fundaram o Ocidente. E a gente vê justamente isso, o contrário, como se nós somos os colonizados, mas nós somos os civilizadores. Então, justamente para ilustrar, né, que a mudança de narrativa, né, a dominar a hegemonia, mudança, na verdade, a alteração na hegemonia das narrativas, né, da mudança nas relações de hegemonia cultural. Então, assim, é um código. Então, para explicar, né, essa questão da violência simbólica, a nossa cultura foi violada, você vê, nós somos roubados da nossa cultura, né, nós somos colonizados, brutalmente escravizados, brutalmente explorados, pilhados, e ainda vem nos impor significações como se nossa cultura, nossos valores fossem de narrativas deles. A gente vê até o professor aqui, né, por exemplo, eu vou repetir quando falar de Xangô, falando, porque os franceses, nossas histórias aqui do Brasil, é a história da elite, não é a história, realmente, a história que a gente vê do Brasil, né, da independência, os inconfidentes, não é a história do povo brasileiro, né? É a história das elites, né? Isso aí para ilustrar a questão da violência simbólica, que já começa aí, né? Já começa aí na questão. É a história das elites, não é a história do Brasil. Não é a história do Brasil, é a história das elites do Brasil, né? Na verdade, o reino, o Dom Pedro II, a nossa história mesmo, o herói brasileiro, a heroína é a Luísa Maim, Luiz Gama, são heróis negros, é a Qualtune, uma quilombola, dele quilombola, né? É Zumbi, o maior deles é Zumbi, que foram a Revolta dos Malês, porque essas sociedades, elas são justamente isso,
né? Aí o colonizado de uma sociedade, de uma universidade de sociologia, fala, porque o Brasil, a gente não tem uma história nossa, nossa história é a história das elites, tá? Claro. Não é que nem a França, que tem os jacobinos, que tem a história, aí ele vem babá, Só que os jacobinos, eles tinham Rousseau, né? Eles tinham esse texto das desigualdades que deu a origem da desigualdade entre os homens, né? Que deu todos, que ele fala, eu vou falar no texto, né? E que ele faz elogio às nossas sociedades ameríndias e africanas, que são esses quilombos, que são esses heróis, que seria Zumbi, que seria Conturno, seria Luiz Amarim, seria Luiz Gama, seriam todos esses aí, né? Seriam esses Moremi, Elala, os códigos do Xangô, todos esses códigos que são marginalizados e não são aceitos. Por isso que a gente escreveu esse livro. Sim, entendeu? Pelo amor de Deus! Né? Falei assim, senhor, vai chegar o Jacobinho, mas lê Rousseau, lê aqui que Rousseau, né? Eu dei uma palestra lá online para a França, que participou juristas africanos e lá na Sorbonne Panthéon, né, também tinha gente, já tinha Sorbonne Panthéon, tinha africanos, né? Em francês, nesse texto. Em francês eu deixei no Portal Afro, tem bastante curtida. É em francês, porque eu escrevi em francês, né? Tá mais completo que aqui, inclusive, né? E aí você vê o ódio das pessoas, assim, como pode? O Ney, Le Bon Sauvage, aí coloca o cabelinho lá de Rousseau, né? Não sei o que lá. Mas o Bon Sauvage é o quê, né? Eu sou o Bon Sauvage. Eu sou o Bon Sauvage. Mas quem é Sauvage? Né? Você Sauvage é Macumbari, tem que tirar os fetiches das casas, a igreja, porque, né? Aí você vê lá, eu via lá numa coisa de uma igreja que há muito tempo, não desse papo que eu amo, né? Não, meu amor, o Bergoglio, né? O meu fofinho, né? Que eu sou o maior herege e mó pagão, mas eu amo meu fofinho, Bergoglio, né? Não vou chamar de papo porque eu não sou cristão, né? Só os pretos são cristãos, mas é meu fofinho, é meu amor, ele é meu Bergoglio. Então, assim, não na época dele, mas assim, era uma vez, ele até me falta rolê. Aí eles tiravam fetiche das casas, não sei o quê, umas coisas bonitas, né? Era uma vez um togolê. Aí você via Quiricu, né? Aí a história da coisa, tira os fetiches. Nossa, fetiche é a coisa que tem a ver com a tradição, com a ancestralidade. Ali, a bruxa transforma as coisas, os homens, em fetiche. E ela era má porque ela não tinha homem. Aí Quirico cresce, fica com ela, tira a espinha, que é a história do leão que tinha espinha, aí ele transa com ela fica boa. Aí não transforma mais o homem em fetiche. É mais ou menos como se eu dissesse que uma freira ela era mal amada e transformava os homens em cruzes, né? E aí, mais ou menos, e aí o marido da outra, a criança, o menino, crescesse, né? Tirasse a coisa dela, tirasse ela de freira, e ela deixa de transformar a igreja, não ia gostar, né? E assim, isso passa, as pessoas levam os filhos, para vocês verem, é violência simbólica, né? É uma violência, né? A nossa cultura, né? E você vê gente negra falando, eu vou levar meu filho para ver o Quirico, né? E, por exemplo, como você vê várias pessoas ministras, aí, né, pessoas do governo, passando pano para a questão de elogio à escravidão. Não interessa o contexto. Não tem contexto para elogio à escravidão. Cala a boca se não tem o que falar, mas não passa o pano. Né? Você não pode passar o pano, ainda mais sendo negro, entendeu? Ainda mais a gente tendo obra, ainda mais tendo questão ligada à militância, ligada à martirização da militância, ligada a pessoas que têm uma obra remarcável, como a gente fala em francês, né? Então é isso, né? Então, assim, também a gente acaba, né, entrando nessa questão para ver como é forte a questão da violência simbólica, né? Então, para entender a violência simbólica, esse vídeo vai ser uma meia hora, tá? Então, para se entender a violência simbólica, como é que é, né? A mudança nas relações de hegemonia cultural. A África, ela tinha uma cultura tal. Na primeira coisa que fizeram foi mandar os antropólogos para estudar, para mudar as relações de hegemonia.
Então, aquela cultura, então, passa a ser isso é demonizado, isso é isso, 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 e essa cultura faz isso e mata, tudo muito mais. Desestrutura, faz com que os povos escravizassem uns aos outros, além da escravidão linhageira, que era uma coisa já que era a escravidão doméstica, que eram as questões, que era a questão dos agregados de família, que começa a mudar, né? Em determinado ponto, né, começam a ser os agregados, que é uma outra coisa que eu falo no vídeo de amanhã, que eu vou falar aqui, desse outro livro aqui, que eu vou refazer os vídeos, né? O Antropologia, que é meu outro livro, que eu recomendo também. Que também, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Né? Então, assim, as coisas começam a mudar. Né? Começa a mudar, e aquela cultura começa a ser, então, sendo que nós somos os civilizadores, né? Rousseau está lá, Rousseau, bonitinho, e aí você vê os professores, eu chamo o professor e falo, por que me chamou meu filho de negro? E ele fala da sociedade negra, eu não conheço, eu fiz o texto, né, lá de Xangô, do código, você coisa, não sei o quê. Não, querido, isso é nossa história, são nossos mitos formadores, está no imaginário do nosso povo, está aqui, ó, formador. Isso é um patrimônio, você pode ser evangélico, mas sua mãe, filha, ela trata como Iaçã, né? Ela trata como mito, né? Da mesma forma que a questão das dimensões do mito, né? Que eu vou explicar as dimensões do mito mais para frente, né? Quando chegar. Então, assim, muda as relações de hegemonia cultural, né? Então, a violência simbólica é a cultura da classe. São as imposições da classe culturalmente dominante. Eu não vou explicar na linguagem do Bourdieu, né? Mas eu explico aqui na linguagem do Bourdieu e simplificando, porque ele é extremamente hermético. Ele fala, não gostaria, eu me arrependo de ter sido obrigado a ter sido muito hermético, porque na França ele era de Pau, do sul da França, e em Paris, o francien, eles têm a questão dos patois, né? Dos outros dialetos, né? Que eles têm muita raiva, eles preferem o estrangeiro, na época, né? Preferem o estrangeiro que os paisans, os camponeses, né? E ele, para se impor como maior, ele teve que falar, ser muito hermético, né? Para falar naquele... Então, eu queria falar mais amplamente. Mas como ele era paisan, como ele era do interior da França, ele conhecia bem o espírito da França. Então, mesmo assim, ele consegue ser bem... não bem, né? Dentre os intelectuais era bem midiático, né? Como Turenne, como outros assim, que eram do establishment. Eles eram do establishment, assim, eles eram do establishment, do que é culturalmente prescrito, né? Do que é culturalmente estabelecido. Ele era contra, né? Ele era contestador, né? Então, ele, na época da greve de 95, da globalização, ele falava, justamente o que me chamou, ele era contra a globalização. Né? Como alguém pode ser contra a globalização? Porque toda a mídia, né, tinha essa opinião. Como alguém? Aí eu vou ver as aulas desse cara aqui perto, né? Aqui eu vou ver, né? E ele falava, né? E já tinha passado 2 anos da greve geral, e ele falou na televisão, né? Que para Turenne, colocando o dedo na cara assim, que vocês, intelectuais orgânicos, vocês têm essa função de como vocês fazem com que... Desculpa. Com que, na verdade, as empresas aumentem seus lucros e em detrimento de perdas de conquistas históricas, né? E só aumento, a greve que o francês fez, né? Como fez agora na Previdência, agora em 2023, né? Agora nesse, não sei quanto tempo vai ficar, mas 2023 fizeram com Macron, né? Então, ele era muito contestador, e ele, nessa questão já dos anos 70, ele, né, passou justamente isso. Então, voltando, né, para fazer essa questão com ele, a violência simbólica seria isso, tomar a cultura da classe dominante, né, como a única válida a ser imposta, a ser estudada e imposta. A variante normativa a ser imposta. Então, esse livro a gente vai tratar de mudança nas relações de hegemonia cultural, né? Então, na verdade, é justamente isso. A gente devia estudar, não que não estudasse a história formal, mas as narrativas, elas têm
tem o currículo oculto, tem o porquê das narrativas, né? Por que as narrativas são feitas dessa ou dessa forma? Quem domina as narrativas? A narrativa, como falou, para o professor ele não está errado. É a história da elite, mas a história que fala, o Jacobino, ele fala da nós. Só que ele é negro e ele não, nem se assume negro. É uma coisa tão distante. Tá? Então, assim, na violência simbólica, como que se impõe a violência simbólica? Né, para entendendo Bourdieu, né, bem a grosso modo, mas se vocês leem no texto e depois lendo a reprodução, veja esse vídeo, veja meu texto aqui, do Bourdieu Laia, depois leia Bourdieu, se você puder, a reprodução Bourdieu e Passeron, tá bom? Se puder ler em francês, quem tiver acesso, melhor. Inclusive, o que puder ler em francês, mesmo o Setecentista de Rousseau, o que puder ler no original, no texto original, nas versões depois, né? O que é setecentista lendo setecentista, oitocentista, setecentista, o que puder ler nas versões, você não perde, você ganha, porque tem muitas coisas que é coisa da época, que é coisa que de vocabulário de época que depois se perde. Né? E tem questões que na tradução se perdem totalmente. Né? Mas aqui eu tento realmente explicar dentro desse contexto, que é interessante. E quem busca autores negros na área da reprodução, ou na área que seja, não deixem de ler também Bourdieu, por favor. Busquem seus autores negros, priorizem seus autores negros, priorizem seus autores negros, porque tem autores com coisas muito interessantes, evoluções muito grandes em relação ao que Bourdieu escreveu, muito grandes, né? Eu mesmo tem muita novidade em relação a Bourdieu em práticas pedagógicas, né? Mas ele é o primeiro que começa a falar da reprodução. Bourdieu e Charlot, né, eles são os primeiros, são franceses, e eles começam a falar da reprodução. E eles tratam de um contexto onde as minorias são presentes. E eles são também, eles ainda que sejam brancos, eles tratam de minorias, ou eles são de minorias, ainda que sejam brancos. Então, leiam para você ter uma base do que, ainda que seja, realmente, leiam para criticar, e façam críticas, leiam e façam críticas, tá? Porque eu realmente aqui faço críticas a Bourdieu, porque eu falo do determinismo sociológico, que ele falava da reprodução, vou falar aqui da reprodução, e ele falava de uma forma, né, que ele era pessimista na reversão da violência simbólica, da causa da violência simbólica. E os nossos professores que nos ensinam, eles ensinam a violência simbólica para a gente continuar reproduzindo. E determinismo. E aí você vê, e aí eu faço críticas a isso. Mas para fazer críticas eu li em francês. Eu tive aula com ele. Então é isso. Não vou ler ator branco, não sei o quê, porque, querido, se você quer, para mudar relações de hegemonia cultural, você tem que mudar, você tem que conversar com o arbitrário cultural. Vou falar isso. Essa cultura arbitrária, você tem que conhecer e dominar o arbitrário cultural, não se submeter. Né? Você tem que dominar o arbitrário cultural. Vou falar o que é arbitrário cultural. Né? Você tem que, para mudar as relações de hegemonia cultural, você tem que não assimilar, mas você tem que, como é que se diz? Você tem que ter o domínio do arbitrário cultural. Você tem que conhecer. Senão você não dialoga. Foi assim que na África eles fizeram. Que a cultura lá era a cultura dominante, que era, entre aspas, arbitrária, né? Mas era a cultura dominante. Para você mudar as relações de cultura cultural, você tem que conhecer a cultura dominante, né? Para mudar, para agregar e mudar ela.
e agregar a ela e mudar essas relações de hegemonia cultural. Então, para isso que é feito esse livro, você tem que conhecer. Por isso que ele é feito. Você tem que conhecer as relações de hegemonia cultural. Você tem que ter ideia. A hegemonia cultural é tal, eu não vou ler Platão. Eu não vou ler Goethe. Eu não vou ler Shakespeare, porque é branco. Eu não vou ler Marx, porque é branco. Mesma coisa. A gente vê lá em Xangô e Rousseau que as primeiras experiências anticapitalistas e anticapitalistas anteriores ao capitalismo, formaram o capitalismo, e anticapitalistas são da África. Rousseau fala disso. O meu trabalho fala disso. Então, se eu não ler Marx, ele epistemologizou essas reações, mas a primeira experiência, as primeiras experiências anticapitalistas não foram na Revolução Bolchevique de 1917. Mesmo porque Marx leu Rousseau. E Rousseau faz menção à África, e a gente acha na África esses valores. Então, eu não vou ler Marx? Complicado, né? Agora, se eu achar que não, é muitos negros que acham, eu leio Marx, mas eu ignoro a África. Eu conheço muito isso aí, né? Que elogiam, que passa pano em elogio de escravidão, tem cargo aí, né? Passa pano, né? Uma coisa absurda. Tem obras assim memoráveis, né? De muito respeito. Tem que se respeitar a obra, que é única, memorável, e tem um feito pelo país enorme. Mas faz uma coisa dessa, pelo amor de Deus, né? Então é isso. Então, Rousseau. Não vou ler Marx? Claro que vou ler Marx, mas eu tenho que ter ideia, essas ideias, né? Que as questões. Nós somos. A ideia é que assim, isso vem. Nós somos os civilizados. Nossas primeiras ideias, até a Aimé Césaire falava disso. E ele falava disso e eu sei, a gente prova, né? Os transgressores, na Antropologia dos Orixás, que nesse livro eu falo, né? Nas relações de produção, né? Nas relações de produção, quando os transgressores, a sustentabilidade social era ameaçada pelo acúmulo de riquezas, havia a morte social, a morte física de quem detinha o poder e o acúmulo de riquezas, né? Os detentores dos meios de produção. Que isso foi a base, né? Essa foi a base. Esses fenômenos, eles ocorreram na Revolução Francesa, foi o que ocorreu. E é inspirado nesses códigos, e vem desses códigos africanos. Então, olha a mudança das relações de hegemonia cultural. Só que a gente tem que estudar. Você quer usar um autor negro? Bom, aqui você tem, aqui você tem que escrever isso. Só que vamos usar Marx, mas vamos criticar a visão eurocêntrica? Tá, mas leia, conheça, ou estude, ou pelo menos se não ler exatamente tudo, né? Estude, conheça, né? O ideal seria, né? Então, assim, Bourdieu, ele é essencial. Ele é essencial para entender como se deu não precisa endeusar, né? Mas justamente, né? Na verdade, o que se fala de decolonização, né? Em francês, Sartre, ele é a decolonização, ele descolonizou por dentro a questão do que era ele descolonizou por dentro a sociedade europeia, a sociedade francesa, né? 68, a descolonização, não é o pensamento decolonial, mas é na visão cartesiana. Para nós, a decolonização, nossa descolonização africana, indiana, das Américas, tem a ver, o nosso movimento panafricanista, ele tem muito mais a ver com o renascimento hindu, ele tem muito mais a ver com coisas com a independência da Índia, coisas e filosofias que o Ocidente, por causa de Hegel, não considera nem ciência, né? Então, assim, para mudar relações, transformar relações de hegemonia cultural, você tem que conhecer isso, né? Conhecer e criticar. Então,
Bourdieu, ele fala desse processo que eu vou falar, só que ele fala que é difícil e os professores falam, não, determinam sociologicamente e não nos explicam direito e nos ensinam que é assim mesmo, se faz essa coisa, essa questão e não se desfaz. Então, vamos lá. Vai ficar longo esse vídeo, vai ficar 1 hora, mas vale a pena ver porque ele é bem explicativo, é uma parte essencial do trabalho. Bourdieu, primeiro, Bourdieu, ele começa, o Bourdieu Passeron, né, ele fala que as relações de hegemonia cultural, né, elas se dão a partir da valorização, do estudo da cultura da classe dominante, da classe da elite cultural, não exatamente a elite financeira. Né? A elite financeira geralmente se cruza, mas não é exatamente a elite financeira que é a elite cultural. E essa classe, ela, na verdade, tudo isso é feito na escola nos meios de comunicação, pela ação pedagógica. Ele chama de ação pedagógica. Né? Ação pedagógica, que é essa ação de fazer com que essa cultura inculcar o arbitrário cultural, essa cultura arbitrária. Ele fala que é arbitrário. Então, o que se chamava de cultura, ópera, é cultura. Isso é uma subcultura. Não. Ele fala que é o arbitrário cultural. Então, o que era antes, se chamava, muita gente chama o padrão culto, né? Isso é cultura, isso é uma cultura, não. Isso aí é um arbitrário cultural. Então, ele fala, mas essa cultura é arbitrária. Então, peraí. O primeiro conceito é esse. Então, todos os que vêm depois, né? Ou mesmo os que vêm antes, né? De autores negros, outros autores, eles pressupõem que existe uma cultura que se impõe em relação às outras de forma arbitrária. Justamente isso, lá na África, então, essa cultura se impõe em relação às outras de forma arbitrária. Então, essa cultura lá dos códigos africanos, o Rousseau ele se impõe nas nossas constituições e no direito, na filosofia do direito, sem considerar nossos códigos, né, morais de Xangô, que eu sou descendente direto de Xangô Afonjá, né, sem considerar nossos códigos morais, né, de forma arbitrária. Ele se impõe de uma forma arbitrária e cultural. Então, a cultura da classe dominante, o padrão culto, na verdade, a variante normativa, porque ela é uma variante. Então, se eu chamar, são variantes. Uma é normativa que ela traz normas, ela tem as normas de todas são, por exemplo, então, o alto alemão, o alto italiano, o franciano, né, de Neuilly, o Francian de Ile-de-France, que é o francês culto, né, o padrão culto que eles falam, né, que o Bourdieu teve que ser médico por causa disso, dentro desse padrão, né, e não os patópolis que ele era tão muito preconceito contra ele, né, e muita raiva de ter se tornado tão famoso justamente por causa disso, né. Então, assim, isso é imposto de uma forma arbitrária. Então, a ação pedagógica, ela inculca o arbitrário cultural. Uma coisa é você inculcar o arbitrário cultural. Então, assim, eu vou ler Platão, eu vou ler Marx, eu vou ler tal, porque isso é a verdade absoluta, o resto é subcultura. Outra coisa é você conhecer e dominar. Conhecer, dominar e submeter o arbitrário cultural, que é a cultura da ascensão social. Que a cultura da ascensão social é arbitrário cultural. Você precisa conhecer a cultura da ascensão social de um meio, que geralmente a normativa é a cultura ligada à ascensão social. Você precisa conhecer. É você dominar e impor. Então, na verdade, aqui eu uso o Bourdieu para dizer assim, aqui você tem os mitos. Você conhece os mitos gregos e tudo mais, mas os mitos orixás, na verdade, eles estão no nosso imaginário.
Eles são de fato no nosso imaginário. E isso aí, as culturas brancas, elas são de forma arbitrária, em uma população de 80% de afrodescendentes. Nosso arcabouço civilizatório, né? Nosso arcabouço civilizatório foi apagado, né? Nosso arcabouço civilizatório foi apagado, o apagamento epistemológico, né, do nosso arcabouço civilizatório. Então, assim que a nossa cultura, a gente tem que voltar, né, porque nós somos de fato civilizadores. Então, mudar as relações de hegemonia cultural. Então, essa cultura tem que ter ideia que essa cultura ela é arbitrária. Então, quem impõe as significações e os espaços, né? Essa cultura. Então, você tem que ter acesso. Então, assim, como falava o Bourdieu, os excluídos de dentro. Os excluídos de dentro. Você trazer os excluídos para essa cultura arbitrária, sem adotar as significações, sem trazer para ela as significações e o espaço e o universo simbólico desses outros excluídos, né, para essa, ou adotar de forma preponderante, de forma proeminente, de alguma forma com uma determinada importância, você está tendo uns excluídos de dentro. Você está excluindo também. Né? Você não considera as culturas, né? Você está inculcando o arbitrário cultural. Você inclui, mas você não considera, né? Você inclui mais negros na universidade para ensinar, por exemplo, que o pai grego e o pai romano e o herói grego são os arquétipos dominantes da educação, e não a mãe negra, né? A heroína africana, né? A mãe negra nos nossos códigos morais, que é o que eu falo aqui no Pedagogia. Né? Então, a inculcação do arbitrário cultural é isso, inculcar o arbitrário cultural. Essa é a ação pedagógica. Tá? A ação pedagógica é feita por quem? Pela autoridade pedagógica, segundo Bourdieu. A autoridade pedagógica que é o professor, o personagem, a personagem na novela, na série, o jornalista, o agente na mídia, que tem a autoridade de passar uma informação, de passar uma instrução, ou de passar um conhecimento, esse determinado conhecimento, e fazer essa inculcação. A pessoa que faz a cena, que coloca só pessoas brancas, num país de 90%, de 80% de pessoas afrodescendentes, só coloca pessoas brancas nas séries, nas novelas, né? Então, assim, essa imagem, isso aí, na verdade, né? Assim, essa imagem, isso é o arbitrário cultural. Desculpa. É a autoridade pedagógica, a mensagem que é passada ali. A escola faz isso também. Quando passa que a cultura é isso, quando a universidade passa isso. Esse trabalho pedagógico, essa inculcação do arbitrário cultural pela autoridade pedagógica é realizada de tal forma com que forma o quê? O trabalho pedagógico. O trabalho pedagógico, o que é o trabalho pedagógico? O trabalho pedagógico é isso feito com uma tal duração, uma tal intensidade e uma tal grade de serviços e de programação, ou seja, na televisão ou na escola, uma tal intensidade, uma tal frequência, que esse trabalho ele se prolonga para além daquele momento que é inculcado ali. E se torna permanente. E, por fim, o quarto elemento é o quê? É o sistema de ensino, que em cadeia, não deixa opções para que isso deixe de ocorrer. Não deixa opções para que isso deixe de ocorrer.
e faz com que isso, além de, bom, você inculca o trabalho, o arbitrário cultural no trabalho, na ação pedagógica, a autoridade pedagógica faz isso, faz o trabalho pedagógico para ser duradouro, e o sistema de ensino faz com que todo o sistema, ou o sistema midiático, faz com que todo o sistema faça isso. Então, isso é a violência simbólica. Então, na verdade, o que Bourdieu fala? Isso aí é o quê? Reprodução cultural. Faz a reprodução cultural. Reproduz cultura. Que é o professor, quando o professor fala, lá os jacobinos, ele, e quando nossos professores explicam, eles não explicam isso, né? Eles explicam de uma forma tão complicada que a gente acha, né? E eles fazem isso com a gente, né? Eles acabam reproduzindo cultura. Porque Bourdieu, ele falava, o que ele falava? Realmente lá, ele falou, né? Ele falava assim, que no livro, no Passeron, que o Jean-Claude Passeron e ele, A Reprodução, ele falava justamente isso, né? Que a reprodução é a reprodução cultural, né? E que a reversão para isso é produzir cultura. Porque a mudança de relações sociais só se dá com a mudança de relações culturais. Você não vai, então, excluídos de dentro é justamente isso, né? Você só vai mudar relações sociais se você incluir mudar relações culturais. Por quê? Então, por isso que é tão perseguido os orixás, os mitos africanos, né? Não só os mitos africanos, por quê? Você vai falar dos excluídos, você vai falar das minorias, você vai falar do imaginário, você não vai excluir, você vai falar da maioria que é minoria, do que está no imaginário dessas pessoas, de fato, né? Como qualquer país faz. Que até o Irã, que é um país muçulmano, que é um país, uma república islâmica, não é nem um país laico, faz com seus mitos. O Irã faz isso com seus mitos, né? Com os mitos persas. Os nórdicos, eles fazem um sacrifício humano, eles são ateus e luteranos, e eles falam dos mitos nórdicos. Os gregos, eles são ortodoxos, em maioria, cristãos ortodoxos, e eles falam dos mitos gregos. Os italianos, e a toda a Europa, os italianos, você não vê o Papa, por exemplo, claro, né, não vê os padres na Itália, o Papa, né, meu fofinho, meu Bergoglio, meu amor, ele rezando lá no Vaticano, com o pessoal transa ali embaixo, que nem no Templo de Vênus, né, que seria uma coisa também, mas ele não fala que Vênus é o demônio, né? Assim, Venere diavolo. No, non va a parlare che Venere è il diavolo. No, non va a parlare non va a parlare che Giove è diavolo. No, non va a parlare questo. Non vai falar nada disso, né? Então, é absurdo, você não vê os dias são todos em os deuses, né? Até no alemão, né? Senão você vai tirar, né? Você não vê isso. Então, assim, o mito tem essas funções, né? Então, para mudar relações culturais, mudar relações sociais, você tem que mudar relações culturais, né? Então, ainda que as pessoas, uma coisa, o terreiro, como a gente fala, né? Tem dois lados. O terreiro tem um lado civilizatório e tem um lado religioso, né? Tem um sagrado e o civilizatório. Para todos os brasileiros, o terreiro é civilizatório. As comunidades, as grandes comunidades nascem ao redor do terreiro, a escola de samba, essas resistências, as estruturas se formam toda a partir dali, né? A cultura se forma toda a partir dali, né? E o sagrado é outra coisa. O sagrado é outra coisa, né? O sagrado é para o evangélico. Então, nosso espaço, o terreiro, é o espaço do sagrado. Sagrado não, do civilizatório. Para ele, o sagrado é outra coisa. Para nós, para mim, né? Das matrizes africanas, entre outras que a gente respeita, mas das matrizes africanas, aquele é o espaço do sagrado e do civilizatório, né? E ao contrário das igrejas outras que sejam, que é só o sagrado, não tem o civilizatório, as coisas estão invertidas, né? Então, o Bourdieu ele fala isso, que essa questão, que as relações culturais, elas
as relações culturais que transformam as relações sociais. As relações sociais mudam se mudar as relações culturais. Então, não é reproduzir cultura, mas produzir. Então, aqui a gente faz produção cultural. Por isso a importância da cultura, de produzir cultura. E não reproduzir. Você produz cultura, você reproduz cultura. Né? O que você faz? Né? Você produz cultura, você está produzindo. Então é isso. Né? E aí, contra a revolução, a questão, vou explicando rapidamente, até que se dê uma hora aqui no vídeo, tem o Bourdieu, ele falava, né, que era difícil, que ele era pessimista em relação a isso. E os nossos professores, muitas vezes, são deterministas, né? O que eu chamo de determinismo sociológico, né? É isso, explica de uma forma, as pessoas não entendem muito bem, aí fala, não é isso. Tá? É isso e acabou. Aí você acabou e vai ser isso, né? E é difícil, ele era pessimista, e ele era. E a crítica que a gente faz é que tem autores que vão contra a questão da reprodução, né? Que criticam a questão da reprodução. E dois deles são franceses, inclusive um dava aula, acredito que deve ter, até na saída desse vídeo, deve ter se aposentado, mas deve dar aula ainda, deve orientar, que era o Bernard Charlot, aqui em Sergipe, né, que ele é francês, e o Bernard Lahire, né, que era de Lyon, que veio aqui na Faculdade de Educação, onde eu estudei. Ele tem um livro muito, muito interessante, que é Sucesso nos Meios Populares, Sucesso Escolar nos Meios Populares, as Razões do Improvável. E esses autores, eles criticam essa questão, né, que se chama que eu falo, que é o determinismo, né? E a minha experiência também, lá na Fundação Ramakrishna, na Índia, né? numa escola de línguas. A reversão, realmente, como que você se apropria do arbitrário cultural. Uma coisa é você inculcar o arbitrário cultural. Outra coisa é você apropriar-se do arbitrário cultural a partir do seu universo simbólico. Estou explicando primeiro isso, lá na Índia, na Fundação Ramakrishna, que foi o primeiro lugar já nos anos 1910, antes ainda da independência da Índia, que Ramakrishna Foundation, ainda, né, as primeiras escolas já tinham cotas, né, foi o primeiro lugar de ações afirmativas no mundo, né? Pelo menos do século XX para cá, não foi os Estados Unidos, foi a Índia, né? Foi que eles fizeram, são precursores do renascimento hindu, Vivekananda e Ramakrishna, eles são precursores do renascimento, são os fundadores do renascimento hindu, né? Do qual Gandhi bebeu na fonte, foi o braço político que promoveu a independência da Índia em 1947-48, né? E nessa escola tem uma escola de línguas, e eu fui em Hyderabad, a língua lá era o Telugu, né? E eles ensinavam, tinha um centro de línguas, de vários idiomas, né? Francês, inglês, espanhol, italiano, alemão, línguas ocidentais, né? Hindi, né? Que para eles é uma língua do norte, né? Do norte da Índia, né? As línguas do norte são diferentes, né? São diferentes das línguas do sul da Índia, né, que nem todos são obrigados a aprender, e eles ensinavam os idiomas a partir, tanto que o hindu, ele mantém o sotaque, ele tem orgulho, né? I have to do like that, I have to go to Delhi, my mother give food to the God, otherwise I have to give food to the God, otherwise you burn in the hell. Assim, tem que dar comida para os deuses, senão você vai queimar no inferno, né? A gente brinca, né? Eles falam assim com o sotaque, eles têm orgulho, porque eles falam assim, atrás desse sotaque tem uma forma diferente de pensar, tem uma forma que se pensa 8, né? Enquanto, por exemplo, o cartesiano pensa 1, é linear, assim, a África é dialética, eu existo porque você existe, né? Não faço a minha cabeça pensa de você. Que é o que fundou a sociedade ocidental, a Revolução Francesa, tudo isso. Aí daí veio aí Marx e Rousseau, né? Nós somos fundadores disso aí, né? Você vê a mudança das narrativas, né? Na Índia você via 8,
e que rouba 8, você via 8 dashinas que vão se renovando. Na Índia tem essa questão, né? As inteligências, na própria estrutura dos Vedas, a inteligência ela vai se refazendo, né? Vai se reinventa novas inteligências para novas situações. Né? Então são visões da verdade, você não tem uma visão. Como o cartesiano, é certo ou não? Você tem essa possibilidade. Então, atrás desse sotaque que ele fala desse jeito, o hindu, e tem 8 verdades, 8 variantes. 8 várias variantes. Né? 8 verdades. Então, ele fala inglês, mas ele tem outras verdades. 8 verdades ali. Ele fala essa. Ele tem uma forma, uma visão de mundo que o inglês é uma, a dele é 8. Né? Por exemplo, se o motorista de táxi lá de Nova York, do táxi amarelinho, né, fala o inglês, né, com esse sotaque, né, ou no MIT lá em Boston, né, lá em Boston, lá em Massachusetts, eu não sei se acho que não acho que não deve ser em Boston, né? Eu não sei exatamente o nome da cidade. Lá em Massachusetts, no MIT, o cientista está lá na inteligência artificial, americano, fazendo, né? E falava que a inteligência artificial ia acabar com a humanidade, né? Ia acabar ia destruir a humanidade, né? E aí ele ri do hindu falando, né? Daquele sotaque, né? Ele falou, o hindu deve pensar assim, né? Tudo bem, você fala assim, só que a inteligência que você criou vai destruir a sua humanidade, que você criou uma indústria cultural para uma população somente ser técnica, para viver uma vida, né, trabalhar nos meios de produção, trabalhar como servo nos meios de produção, né? E para criar uma sociedade assim, que pensa um, que uma sociedade que vai acabar, vai ser exterminada. Se eu voltar para a Índia e tiver os seus mesmos condições, os seus mesmos privilégios, né? A gente reinventa tanta coisa que a África ainda a inteligência artificial não vai acabar com as nossas sociedades, né? E ainda vai, por exemplo, os Vedas, eles foram se reinventando. Reinventou de um para o outro, o outro para o outro, até que foram 8 versões dos Vedas, né? É que nem Mamacali, que tem lá hindu, na questão das tradições hindus, né? Que Kali, quando ela tem a história dela, né? Quando ela se ira, né? Que matam, que ela tenta matar um demônio, um determinado demônio, Raktabija, tem uma história maior, né? Que ela era Parvati, se transforma em Durga e mata um demônio, né? E aí o irmão dele fica bravo e aí ele se faz uma austeridade para quando ele cortasse a cabeça dele e caísse o sangue no chão, ele renascesse, né? Ele fosse renascendo. Aí ela fica nervosa, aí ela tenta cortar a Durga, vai tentando corta, vai, renasce. Aí ela se ira, porque, né, ela vê que ele matava os filhos, ia matar os deuses, né? Aí ela se ira, né? Aí ela começa a cortar a cabeça dele, aí ela corta a cabeça do demônio, né? O Raktabija, né? Que é o que refaz quando cai o sangue. Corta a cabeça, bebe parte do sangue dele, antes que caia a cabeça no chão, corta a cabeça, bebe o sangue, ela vai cortando as cabeças, né? Até formar um cinturão com todas as cabeças dele, que são as letras do sânscrito, né? As letras do sânscrito, e até cortar a última cabeça, né? Então é assim que o hindu pensa, né? Ele vai reinventando inteligências, né? Não é cartesiano e linear. Você vê sempre os hindus, né? Então, assim, é uma outra forma de pensar. Então, os hindus eles vão ver, e a África tem isso. A África tem uma dialética, ela também tem isso. Né? Eu existo porque você existe. Né? O cartesiano linear da versão europeia é o mais simples, é o mais básico, é o mais pobre de todos. Né? Então o hindu olha para ele, o cara da MIT, ele tem privilégio. Tanto que os inventores, os grandes cientistas de processadores, os maiores cientistas, são hindus, são indianos, porque quando eles veem a matemática, quando você está na Índia, você vê onde foi inventado zero, onde foi inventado isso. Essa visão de mundo. Essa visão de mundo, do 8.
né? Até o Islã na Índia é diferente, o Império, o Islã quando chega na Índia, os grandes investidores, os grandes conquistadores, né? Os grandes, a Índia foi conquistada por 200 povos, mas a Índia colonizou todos. Ela colonizou não, é como nós, né? Nós somos colonizados, mas civilizamos. Ela civilizou todos, né? Você vê isso, né? Então são as mudanças de relação, a mudança das narrativas são essas, né? São essas coisas. Então Lahir, ele falava justamente isso, né? Então, na Índia, você vê isso, né? É o universo simbólico. A partir desse universo simbólico, não, imagina, um universo simbólico que vê 8. Você aprende o inglês a partir do teu universo simbólico. Que você vê 8. Você vai aprender mais um. Então, você vai dominar a língua da ascensão social, mas você vai trazer ressignificações para ela, né? E vai ter mudanças na relação de hegemonia cultural. Tá? Então, aqui é o trabalho que a gente faz. Vou falar aqui, agora se você falar por hindu, sua língua é do demônio, não sei o que, não sei o que, seus mitos são não sei o que, né? Você tem que aprender inglês e esquecer todas as suas significações e sua forma de pensar. Realmente, né? Você mata, você destrói, né? Você destrói uma cultura, né? Sem cuca. É diferente, você se apropriar, né? Você se apropriar do arbitrário cultural, né? Você se apropriar do arbitrário cultural, e outra coisa é você se submeter ao arbitrário cultural. Por isso, a partir do seu próprio universo simbólico, né? Que é o que eu vi na Índia. Né? E a África faz isso também. Tanto que o Renascimento hindu tem o Renascimento africano, por isso que o Renascimento hindu e o Renascimento africano, o pan-africanismo, tem muito a ver com o que nós chamamos de descolonização, que é diferente do que os hindus, do que os europeus, Sartre, né, chamam de descolonização, que nós, claro, nos interessa, mas, na verdade, muito do que os europeus, do que a gente vê de Balandier, do que a gente vê, são coisas que eles, quando eles descobriram o que Foucault fala, ou o que Rousseau fala em relação às crianças, a torturar as crianças, assim, prendendo em faixas, assim, né, o absurdo, a gente é lógico, o que Foucault fala em corpos dóceis, vigiarem punir para nós africanos, né? Para nós é óbvio, né? É óbvio que está ali, né? É óbvio. Mas Foucault falou porque para o Ocidente é porque nós, de certa forma, até tem que esperar ele descobrir, né? Tem que esperar. Então, até entendo os alunos que falam, vou esperar, por isso eu não vou usar, mas a gente tem que usar, né? Tem que usar e fazer crítica, né? Então a crítica pode é essa. Então, assim, outra questão também de Lahir, outra questão em relação a Lahir, muito importante, que ele falava, né, que para reverter a violência simbólica, que eu vou acabando já, que até 1:05, que tem 3 fatores importantes, né, para reverter, né, que ele vai estudar no Razões de Provável, Sucesso nos Meios Escolares, Razões de Provável, ele vai estudar vários casos na França, sobre os franceses, né, nos banlieues franceses, e ele vai estudar nesses casos, ele vai falar com famílias, e ele encontra 3 coisas, sendo muito rapidamente, né, aí o resto vocês podem, né, ver aqui, que tem bem detalhado, tem 3 coisas que são bem fortes, né, são essenciais para reverter essa questão da violência simbólica. Tá? O primeiro é a estrutura afetiva da criança em relação à família. Essa é uma primeira. A segunda é a alfabetização ou a escolaridade de um dos membros da família que é referência para a criança. Tá? Que não precisa ser exatamente o pai ou a mãe, pode ser o avô, a avó, e não precisa ser exatamente, ou irmã, não precisa ser exatamente no idioma da criança. No caso da França, era em árabe, tem uma família, né? E a terceira era a afirmação identitária e cultural,
Tem 3 casos que eu coloco, que era um caso de uma criança portuguesa que tinha essa questão da submissão cultural, de ser humilhada, de ser colocada de lado, não dar valor à própria identidade, não dar valor à própria identidade lusa, tá, né? Ah, você é português, ele se achava, queria ser francês, né? E realmente ele ia muito mal na escola, né? E aí depois uma menina árabe, tá? Que a mãe, que a avó era muito estudada, deixava muito estudada em árabe, né? Era militante da causa dos imigrantes. Assim, a família era militante. A família, não tá no livro, mas assim, a avó era estudada, a família era engajada com a cultura, era engajada com a comunidade, engajada com a comunidade árabe na cidade delas, né? Estava ligada não exatamente à militância em si, mas engajada com a participação nas atividades culturais. E a afirmação identitária e cultural era muito forte dessa menina. Assim como o terceiro caso também acontecia a mesma coisa, né? Que onde um caso de uma menina marroquina também, que a família, além disso, tinha a presença da escolaridade bem marcada de uma pessoa da família mais velha, né? Não precisa ser, normalmente não precisa ser exatamente mais velha, mas assim, mais velha, né? Uma pessoa da família mais velha. E esses 2 últimos casos, as notas eram altas. As notas do exame foram altas, diferente do primeiro. Então, 3 fatores importantes para a reversão da violência simbólica, né? E que esse fator tem a ver também com o universo simbólico, né? Você dominar, porque se você tem a afirmação cultural identitária, você aprende, você reforça o seu universo simbólico. Então, você adquire o arbitrário cultural, você se apropria do arbitrário cultural através do seu universo simbólico. Você não se submete a ele, né? O primeiro menino português que ele via lá, o menino português, ele se submetia ao arbitrário cultural. Então, por isso seria mal. As outras não, elas se apropriavam desse arbitrário cultural. E além disso, o menino ele até tinha, né, pelo que se fala, não fala nada em relação à questão da questão afetiva, né? Apesar que os pais, a escolaridade tinha algo bem específico, tinha uma diferença na escolaridade de um dos pais, né? Mas na casa de uma das meninas, não tinha, a escolaridade não era era de uma pessoa só, né? De uma pessoa avó, né? E a outra tinha mais pessoas. E aí iam muito bem, porque elas não se submetiam ao arbitrário cultural como o menino. Elas se apropriavam do arbitrário cultural. Então, o que é? O bilinguismo cultural. Que é isso mesmo, né? É isso mesmo que a gente fala. Tá? E Charlot, ele falava na questão do último, né? Na questão do sujeito, a formação do sujeito, né? Da subjetividade, né? Que o sucesso escolar de um não é exatamente o sucesso escolar de outro. Existem fatores, né? Existem fatores na sociogênese, microgênese, ontogênese. Vamos lá, né? Ontogênese são os fatores biológicos, né? Você tem pessoas que têm fatores biológicos diferentes. Sociogênese são fatores sociais, né? Você pode ter 2 pessoas, 2 irmãos que vivem nos mesmos fatores sociais, os mesmos aspectos sociais. E tem a microgênese, pessoas que vivem sobre os mesmos aspectos sociais com características diferentes. Né? Então, os 2 irmãos, mesmo com os mesmos, e gêmeos, com os mesmos, né, univitelinos, com as mesmas características e tudo, né, com a mesma capacidade
mesmo consciente, entre aspas, consciente de inteligência, né, se isso é possível, como, mesmo supostamente, né, pode ter fatores da microgênese, assim, fatores microgenéticos, fatores individuais que fazem, que possam fazer com que tenham questões diferentes. Pode acontecer também, que é, no final, o que pode dar trazer resultados diferentes de um caso para outro. Mas as reversões da violência simbólica são essas. Então, de Bourdieu a Charlot é essa. Tá bom? Então, gente, estou encerrando por aqui, 1h10, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, mas é isso. Gostaram de Mamacali? Shanti, axé. Olha aqui, hein? Tá tudo aqui, hein?